tudo bom? Estou aqui hoje para conversar sobre mais um transtorno do neurodesenvolvimento, TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A gente pode dividir o TDAH entre sintomas, características próprias da desatenção e características próprias da hiperatividade e impulsividade. Vamos lá. Como qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, o TDAH é um transtorno com início na infância. Então, muitos dos sintomas devem estar presentes até os 12 anos de idade, tá? E na parte da desatenção, vão ocorrer características tais como a criança, né, falando lá no início, ela tem dificuldade em se concentrar, ela tem dificuldade em prestar atenção quando estão falando com ela. Às vezes, os pais falam com ela e ela não responde, vai responder lá depois da segunda, terceira vez. Ela tem dificuldade, perde as coisas, né? Se atrapalha, perde as coisas. Então, relacionado a esse núcleo de características, desatenção, entre outras coisas. A impulsividade e hiperatividade. A criança tem dificuldade de ficar parada, tem dificuldade de esperar no lugar onde era esperado que ela ficasse quieta. Por exemplo, dificuldade de ficar sentado na sala de aula, dificuldade de ficar sentado numa espera de um consultório, dificuldade de ficar sentado na hora da refeição, né? Dificuldade de terminar, começar uma coisa e terminar, interrompe as pessoas quando as pessoas estão falando, responde uma pergunta antes que ela seja terminada, se intromete em coisas que não lhe dizem respeito, querendo saber ou querendo fazer aquilo que está sendo feito ou falado. Enfim, isso são características, entre outras, que caracterizam, que definem o transtorno do TDAH. E ele pode se apresentar de forma combinada ou isolada. Uma pessoa pode ter TDAH só desatento ou TDAH só impulsivo hiperativo. Ou pode ter as duas formas juntas, né? E dali ele pode ser leve, moderado, grave. E essa gravidade vai ser definida como: quanto mais prejuízos tiver para a pessoa, mais grave vai ser. Lembrando que só é transtorno quando isso traz prejuízo para a vida da pessoa, seja na área familiar, na convivência com seus pares, na vida acadêmica ou mais tarde na vida profissional. Cerca de 5% das crianças têm TDAH e 2,5% dos adultos, o que nos diz que, como é um transtorno que tem início na infância, metade das pessoas com TDAH conseguem se curar do TDAH, deixam de apresentar características, sintomas, e a outra metade permanece com ele, né? E daí os sintomas são um pouco diferentes do que os sintomas apresentados na infância, né? Em vez de ficar correndo de um lado para o outro, é aquela pessoa que pega a caneta e fica, né, o tempo todo, ou clicando quando é caneta de clicar, mas a ansiedade também pode levar a isso, né? Mas é aquela pessoa que faz isso o tempo todo e que não é só isso, né? Que interrompe os outros, que responde perguntas, é impulsivo. Ah, mas o transtorno bipolar também pode ser impulsivo. Pode. Por isso que é importante que quando a pessoa nota em si ou num familiar características assim, procure o profissional da área da saúde, o psicólogo, o neuropsicólogo, o neurologista. Para quê? Para saber o que está acontecendo, para poder fazer uma boa coleta, uma boa avaliação, tanto com testes padronizados como na própria entrevista clínica, para a gente poder definir se chega a ser um transtorno ou não, né? E qual transtorno é dentro do neurodesenvolvimento ou da outra categoria de transtornos. Tá bom? Por hoje ficamos por aqui e no próximo vídeo a gente conversa mais. Até lá!